TV Tudo Web, 15 anos de comunicação sem fronteiras, apresenta... Internautas da TV Tudo Web, saudações. Sou Natália Uri de Almeida, estamos aqui na TV Tudo Web, no programa Simples Assim, a mediação e resolução de conflitos. E aí, Iglesias, nós vamos falar sobre... Olha, um assunto meio chato, mas é necessário nesse momento. Nós estamos gravando, a gravação é uma tarde do dia 15 de abril. Propõe um assunto, violência doméstica. Hoje saiu em alguns artigos em jornais, em portais, sobre a violência doméstica, principalmente agora que há esse confinamento social, além do confinamento social, problema financeiro, as pessoas bebem, as pessoas tentam extravasar, e isso está ocorrendo mortes entre as mulheres, né? Não é uma coisa recente, é uma coisa, inclusive, aconteceu em larga escala na China e na Europa, né? Não é uma coisa nossa, mas é uma coisa que, sabe, nós que somos mediadores, inclusive eu atuando na área de família, é uma coisa que acho que é fundamental a gente dar nossa ideia, né, do que se trata, do que se pode ser feito. Iglesias, concordo com você. Hoje os índices mostram que do dia 24 de março até 13 de abril, 16 mulheres já foram assassinadas dentro de casa, né? E em 2019, no mesmo período, em vez de 16, foram 9, né, conforme o boletim de ocorrência. Então, a gente percebe aí que no isolamento social, esses assassinatos, né, esses feminicídios estão crescendo. E como a Iglesias já falou, como você já falou, né, Iglesias, referente ao consumo de bebida alcoólica, a perda de renda familiar, né, que são os problemas socioeconômicos, e a gente precisa, né, estar sempre alerta, né, nós como mediadores, nós temos todo esse estudo, essa técnica de trabalharmos essa percepção, né, e precisamos trabalhar muito essa escutativa, e a gente precisa não só pensar que o problema do casal é o casal que resolve. Nós precisamos estar alerta porque a qualquer ruído, a qualquer barulho, a gente pode estar salvando vidas, que foi uma das coisas que a gente pensou, não é, Iglesias? Sim. Sim. Natália, esses dados que você está passando, justamente foi publicado hoje no portal UOL, né? Só que a gente sabe que são dados até conservadores, porque Sim. o número é muito maior, porque se evita, inclusive hoje em dia, né, se evita o problema de coronavírus e tal, se evita fazer uma boletim de ocorrência, às vezes ocorre um assunto, o que aconteceu? Quer dizer, as pessoas só com o tempo vão descobrir que a pessoa houve um acidente doméstico, né? Deve ter muito agora acidentes domésticos. Só que um detalhe importante é o seguinte, até me chateia, sabe? Eu, como mediador judicial, na vara de família, me chateia. São coisas que a gente vê, sabe, toda semana. Me chateia, eu como homem, sabe, falar de covardia de pessoas, né? De homens, né? Companheiros, esposos. Só que, muitas vezes as pessoas... não, mas isso é por causa do isolamento. Não é isso. O isolamento só aflora mais ainda essa violência doméstica. As pessoas são violentas, as mulheres estão sofrendo, entendeu? E nessas horas, aqui a gente não vai pensar, aqui o nosso objetivo não é vender, né? De uma maneira alguma vender a mediação familiar, não é isso.
né? Porque, sabe, são coisas que é quase impossível o nosso trabalho. E a da própria polícia, muitas vezes, é quase impossível a pessoa chegar para ver uma mediação, uma conciliação. Nessas horas, a pessoa tem que pensar o seguinte: a gente sabe que não é fácil tomar uma decisão, só que a decisão é uma só, é a vida. Você tem a sua vida, sabe? E muitas vezes você tem filhos, né? E uma coisa, o indivíduo violento, o psicopata, ele não está preocupado se tem filhos ou não, né? Ele não está preocupado. Ele está preocupado em jogar sua raiva em cima, né, da pessoa mais próxima, que é a companheira dele, né? Então, o que a gente poderia até, vamos falar em sugerir, sabe? Ela tomou uma atitude, sabe? Nessas horas que tem que tomar uma atitude. E uma atitude dela não é fácil, mas ela tem que procurar a família, tem que procurar as amigas, né? Fora as organizações, né, que dão suporte para a mulher. Nós não estamos falando, eu vou repetir pela segunda vez, nós não estamos falando um dado do Brasil, de São Paulo. Nós estamos falando o seguinte, que já ocorreu na China, já ocorreu na Europa, entendeu? São dados que se alastram mais ainda. Essa semana, eu estava lendo o jornal da Espanha, um fulano atirou a mulher do quinto andar. Entendeu? Foi preso na hora. Será que nós estamos falando, por exemplo, no quinto andar, num prédio? Muitas vezes é o seguinte, aquele ditado, briga de mulher, ninguém mete colher, isso tem de acabar. Isso tem de acabar. Se você vê que se é uma briga normal, corriqueira, tudo bem. Mas muitas vezes, quantas vezes a vítima pede socorro e ninguém vai se meter porque o indivíduo é violento. Pô, você não quer se meter? Chame. Aliás, o ideal é até chamar a polícia, entendeu? E incentivar, inclusive, a pessoa que às vezes está fragilizada psicologicamente, emocionalmente, procurar, sabe, um apoio da família, apoio de amigos, né? Ir, inclusive, para casa. O ideal seria ir para casa de um familiar, entendeu? Se possível, o mais longe possível. E depois há um processo, né? Precisa ver se é uma coisa corriqueira, se é uma coisa que está surgindo agora, entendeu? Uhum. Algum desequilíbrio, né? Mas geralmente, a gente sabe que geralmente são os casos que já vêm anos, né? E que muitas vezes a gente só vê estatística, só vê alguns casos, né? Pessoa que se foi atirada, uma coisa, não tem classe social. Eu acho que isso é fundamental, não existe classe social. Que muita gente fala, não, isso acontece na periferia. Não, não é verdade. Não é verdade. Ocorre em todas as classes sociais. E a pessoa tem que procurar ajuda, primeiramente, ela tem que procurar ajuda, né? Ela tem que procurar ajuda, e, obviamente, os amigos, a família, né? Dá um suporte, né? Dá um suporte. Lá na frente, aí sim, é uma mediação, se vai fazer o divórcio, se não vai fazer, se é uma coisa corriqueira, se não é uma coisa corriqueira, é outra história. Lá na frente é outra história, mas agora é preservação de vida. Nós estamos falando de vida. Assim como nós estamos num isolamento social, para quê? Para preservar a nossa vida. Simples assim. Isso aí, é simples assim. E nós temos aí, né, grandes canais que podem ajudá-los, né, da Polícia Militar, que é 190, o Disque Denúncia do Governo Federal, tem as promotorias, Defensoria Pública, na capital paulista aqui a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas no Cambuci, tem os aplicativos SOS Mulher, do governo de São Paulo, né, de direitos humanos do governo federal. Então, a gente tem muitos canais, mas como você falou, realmente precisa calcular esse risco, né? Se você for denunciar, para onde é que você vai?
né? Será que nós temos políticas públicas para realmente abrigar você? Como é que você, onde que você vai procurar ajuda? Então, tudo isso precisa ser, tem que ter estratégias, né? Eu estava lendo nesse mesmo artigo que você comentou, Iglesias, da Folha UOL, que países, eles estão traçando estratégias. Na França, eles estão pagando quartos de hotel para as vítimas de violência e centros de aconselhamento, né? Na Itália, as ONGs, elas lançaram uma campanha para que as mulheres fizessem denúncias quando fossem ao mercado, ou colocar o lixo para fora, e apagar o histórico da chamada do celular também, né, para não deixar rastro. Então, tudo isso precisa ser calculado antes de tomar a decisão. E para tomar essa decisão, os estudos dizem que realmente é muito difícil para a mulher ainda ter consciência de que ela está passando por alguma violência, né? Muitas vezes ela não faz por medo, ou por causa dos filhos, ou porque ela ama mesmo a pessoa, né? Tem esse fator também. Por amar a pessoa, ela vai deixando tudo acontecer, até realmente acontecer algo que já não tem mais jeito, né? Você perdeu a sua vida. E na mediação é muito importante quando a gente estuda sobre as nossas alternativas próprias, né? A gente fala de BATNAs, né? Que são a melhor alternativa para um acordo, por exemplo. Então, a gente precisa estudar o que para nós é inegociável. A sua vida é inegociável? O que é inegociável para você? Então, a partir dessas alternativas que você vai traçar para você mesma, é que você vai tomar suas decisões. E não só, não é na decisão emocional, porque a gente não está lidando com qualquer pessoa, né? Como diz essa Samira Bueno, que é essa pesquisadora desse artigo. Ela fala que a pandemia não transforma o homem em uma pessoa violenta, mas os fatores de estresse podem fazer com que um homem que já carrega dentro de si esses padrões pratiquem um ato ou intensifiquem. Então, a gente não está lidando com qualquer, né, pessoa. Então, a gente tem aí o nível de estresse e tudo mais que pode agravar o problema. Então, a gente precisa realmente estar calculando esse risco. Natália, você falou uma coisa que está nesse artigo que é importante. Muitas vezes a pessoa, querendo dar um alerta para o companheiro, né, usa o celular e faz questão de falar, olha, eu vou ligar para o 190, eu vou ligar para coisa. Não faça isso, não faça isso. E uma coisa, às vezes a pessoa perde a cabeça, não devia perder, né, porque eu acho covardia. Pode ocorrer, sabe, dar um empurrão, sei lá, alguma coisa. Se é uma coisa, naquele momento, sabe, ela tentar conversar com o fulano. Mas geralmente não é isso. Geralmente são casos que vêm corriqueiramente, né? Que vêm corriqueiramente, que obviamente com o isolamento social isso aflora mais ainda, né? Eu acho que é isso que ocorre. Isso aí. E o confinamento realmente está trazendo muita escalada do conflito, né? E provavelmente mais mortes vão acontecer nos próximos meses, conforme os estudiosos, né? Então, o MP, por exemplo, de São Paulo, ele já tem pedidos de medidas protetivas de urgência, cresceu 29% em março, em comparação a fevereiro. Então, de 1934 a 2.500 pedidos. Olha quanto cresceu esse pedido de medidas protetivas. E isso só tende a crescer por causa do isolamento, né, desse confinamento que agrava essa situação. Então, nós estamos aqui como mediadores para passar essa informação, né, de que a gente precisa trabalhar nessa prevenção antes que o mal aconteça. O maior valor que nós temos na vida, no nosso, como ser humano, é a vida, né? Depois a liberdade. São atitudes que você tem que tomar para você, sabe? Que é fundamental para você sobreviver, né? E tem que tomar uma atitude, sabe? Não é fácil, não é fácil tomar essa decisão. Recomendo, minhas últimas palavras, recomendo saúde para todo mundo, isolamento social na medida do possível,
fique em casa, a prevenção é preventiva, daqui a alguns meses nós vamos falar em negociação necessária, né? Vai ser muito necessária, mas você, mulher, você que está passando em sua casa uma situação de violência doméstica, muitas vezes a melhor coisa é procurar ajuda, além dos órgãos, a pouca ajuda que nós temos, infelizmente, mas procurar família, procurar amigos, acredito que seja a melhor solução. Um abraço a todos. Um abraço a todos, e para as mulheres, fiquem atentas e não se calem. O isolamento é físico, mas as redes sociais, nós não estamos isolados.